Deus me falou sobre medo. Deus estava ministrando ao meu coração sobre esse sentimento que nós temos. O medo, ele é uma das emoções de fuga nossa, de defesa. Mas Deus estava falando comigo quanto medo nos impede de ter fé. Como o medo pode me impedir de exercer a minha fé. Mas que tipo de medo, pastora? Todos, dos menores aos maiores. O medo, aquele medo de preocupação com os problemas. O medo de ir à frente, de tomar atitudes, de seguir o seu chamado, de seguir o seu dia, de desafios que têm aparecido à sua frente. Quando o Senhor me deu o Salmo 55, quando Davi fazia essa oração, eu acho que ele não estava num momento muito bom da vida dele, ele estava num momento de aflição. E ele dizia assim: o meu coração está acelerado, temor e tremor me dominam, e o medo tomou conta de mim. Se eu pudesse ser como uma pomba, eu voaria para bem longe. Você já sentiu isso? Você já passou por alguma situação que você fala assim: eu estou com vontade de sumir? Quem já passou por isso? Você já passou por situações que você falou assim: Senhor, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei para onde eu vou correr, eu não sei qual a situação, eu não sei, só que eu estou desesperada. A minha vontade é de sair correndo, fugir, não ver mais ninguém, não falar com ninguém, é fugir dessa situação, é fugir desse momento que eu estou vivendo. E Deus falava sobre isso comigo. Você pode ter chegado aqui hoje bem, você pode estar passando por situações que foi difícil essa semana, mas eu quero te falar porque essa é o mal da humanidade hoje. O medo tem cercado as vidas das pessoas. Ah, pastora, mas eu sou crente, sou filho de Deus, eu não passo por isso. A gente fala isso agora, mas quando a gente passa por qualquer luta lá fora, o medo nos domina, a preocupação nos aterroriza e a gente espana. A gente quer fugir, a gente quer sair correndo. A gente simplesmente quer sair correndo e fugir daquela situação. Quantas vezes eu me senti assim? Quantas vezes a gente às vezes só tem vontade de desaparecer e fala: eu quero sumir, eu quero fugir dos problemas, eu quero fugir dessa dor, eu não quero mais sentir essa dor. Eu falei: Senhor, e os discípulos, eles andavam com Jesus lado a lado, eles viam os milagres acontecendo o tempo inteiro. Era milagres atrás de milagres, aonde Jesus passava tinha um propósito, aonde Jesus estava ele curava. A palavra diz que os discípulos estavam no barco com Jesus e eles tiveram medo. Sabe isso que serve para nós? Isso é bom para a gente ouvir, porque nós também andamos com Jesus, nós temos a palavra, nós pregamos muitas vezes, assim como eu, pastor, nós estamos pregando, ajudando as pessoas, mas nós precisamos entender que nós somos frágeis, que nós somos pequenos, que nós somos dependentes de Deus, que nós vamos sentir medo sim. Você vai ficar preocupado, preocupada, você vai, só que o medo não vai mais te parar. Você não vai mais fugir para a caverna, você não vai mais se esconder. E eu falei: Senhor, mas por que o Senhor quer falar sobre isso? Por que o Senhor está falando? Primeiro Deus falou, primeiro porque você precisa ouvir isso. Primeira coisa que eu quero ministrar ao seu coração: para de ficar angustiada, para de ficar preocupada, para de deixar isso dominar a sua corpo, a sua mente, o seu coração. Para de ter medo das situações. Onde Jesus está, Ele já sabe o que vai acontecer. Ele já sabe de tudo. Por que você está com medo? Deus falou para mim: por que você está sentindo? Imagine Jesus questionando os discípulos que andavam com Ele lado a lado. Falou: o que está acontecendo? Vocês estão tendo medo?
homens de pouca fé. Não tem como ter fé sentindo medo. Não tem como as duas coisas andarem juntas. Ou você sente medo, ou você vive pela fé. Ou você para, ou você encara, ou você luta. Nós temos duas opções, nós temos duas escolhas: deixar que Ele nos domine, ou você entrega ao Senhor. E muitas vezes nós estamos deixando que o medo, a preocupação, o terror das coisas está nos dominando. Por isso que nós temos achado poucas pessoas de fé. Dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja, do lado dos nossos irmãos. Às vezes nossos irmãos estão passando por alguma coisa que nós não temos ânimo de motivá-los. A palavra fala que o seu chamado é animar, anime as pessoas. Se seu chamado é motivar, motive as pessoas. Mas o medo tem cercado os nossos lares. É o medo de não pagar conta. É o medo de ficar sozinho. São pais de família perdendo a sua vida, se matando por medo. É pessoas entregando, perdendo a sua salvação, porque estão com medo de alguma coisa e pecam. Porque o medo está dominando as pessoas. Começou com a pandemia, aquele medo dessa doença. Você acha que as pessoas que o Senhor recolheu, Deus já não tinha um propósito, isso já não estava escrito nos planos do Senhor? Você acha que Deus não sabia que você estaria aqui hoje, nessa manhã, escutando essa palavra? Para você sair daqui hoje diferente, para que os medos não te dominem mais. O medo de não ser mãe, o medo de perder o seu filho. O maior medo de uma mãe é ver um filho doente, é perder um filho. Eu posso ser corajosa para muitas coisas, mas quando toca na minha família, na área da saúde, eu fico com muito medo, eu não posso mais deixar isso me dominar. Porque quando eu tenho medo, eu esqueço até do que eu tenho que fazer. Até aquilo que eu já fiz várias vezes, eu não consigo mais fazer. Até aquilo que eu já domino, que eu tenho na prática fazer, você perde as suas habilidades quando você deixa o medo te dominar. Não podemos deixar o medo dominar o que nós estamos vivendo. A preocupação, as dúvidas, a ansiedade. O medo, eu estou falando em todas as áreas. Ele mexe com você de uma tal forma que você esquece que você tem fé, você esquece que você tem um Deus poderoso, um Deus grande que pode mudar essa situação. Os discípulos com Jesus ao lado, vendo tudo quem Ele era, provando que Ele era enviado do Pai, Deus na terra, eles tiveram medo de morrer. E o medo tem nos cercado. Medo de ficar doente, medo de não suportar alguma dor, medo de não avançar em Jesus. Eu tenho medo de me batizar. Tem pessoas que têm medo de se batizar, tem pessoas que têm medo de aceitar Jesus, tem pessoas que têm medo de exercer o ministério, tem pessoas que o medo tem trancado a vida dela desde quando ela nasceu. Tem pessoas que nasceram com essa maldição do medo e tudo ela tem medo, tudo. Quantas coisas será que você não poderia já ter? Quantas coisas você já poderia ter conquistado? Quantas coisas você já poderia ter alcançado? Mas o medo está te parando. É engraçado que nós temos medo de algumas coisas, só que nós não temos medo de ir para o inferno. Nós temos medo de muitas coisas, de tomar decisões. Só que às vezes a gente não tem medo de falar um palavrão, de pecar contra Deus, de falar mal de alguém. Nós não temos medo de passar uma vida eterna no inferno com dor. Mas às vezes você tem medo, o diabo te trava para você tomar uma decisão hoje de mudar a sua vida. De você falar assim, eu não quero mais ficar no mesmo lugar que eu estou. Eu quero mudar. Eu quero ter ousadia. Eu não quero que Jesus olhe para mim e fale, cadê a sua fé que eu te ensinei?
Por que você nasceu em Cristo? Porque você conheceu Jesus? Porque você foi escolhido no ventre da tua mãe um dia? Deus saberia qual seria o seu nome, qual seria o nome dos seus filhos, aonde você estaria, quais seriam os seus caminhos. Mas o medo nos cerca, Satanás lança mentiras que você não pode, que você não consegue, que você não vai ter. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você tem um pai, dono de tudo, você está com medo de quê? O que homens podem fazer por você. Não tenha medo de pessoas que podem ferir o seu corpo, mas tenha medo daquilo que pode roubar a sua alma. Nós temos medo do que vai nos ferir. Eu tenho medo muitas vezes de palavras que eu possa receber, de me machucar. Mas e o meu medo de não ter fé e de falar: Deus, me perdoa, Pai, mas eu te amo, eu confio em Ti, mas eu estou com medo. Os homens, sabe, as pessoas estão me colocando, eu tenho vontade de fugir, ficar dentro de uma caverna, não sair mais, só chorar, só chorar, só chorar. Que isso? Aonde nós estamos? Quem nós somos? Cadê o meu medo de Satanás, de falar assim: eu não quero ir para o inferno não, eu não vou deixar isso me amedrontar, eu não vou deixar isso me cercar, isso não vai entrar na minha casa. Eu vou ter ousadia, eu vou mudar, eu vou ter atitude. Eu não vou ter mais medo de doença. Se você está doente, não tenha medo dessa doença. Quanto mais medo, menos fé. Quanto mais espaço para o medo, menos fé você vai ter. Tá difícil? Coragem. Não tem coragem, você vai conseguir. Eu preciso estar no centro da vontade de Deus. Sabe, o segredo para mim não ter medo é falar: Senhor, eu não vou ter medo porque eu estou fazendo tudo certo. Mas é difícil a gente ter essa convicção, não é verdade? Senhor, eu estou fazendo o que é certo, então eu não vou temer. Mas como nós não fazemos tudo o que é certo, o diabo lança o medo no seu coração. Eu coloquei 10 coisas que Deus falou no meu coração. Rapidinho, só vou citar. Primeira coisa, entenda o sentido verdadeiro da sua vida. Porque o Senhor te escolheu no ventre da sua mãe, porque você nasceu. Você nasceu para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Sua vida não tem outro sentido. Quando nós não temos essa consciência, qual é o maior sentido da minha vida? Porque quando acontecem essas coisas, você fala assim: minha vida nada dá certo. Minha vida está dando tudo errado. Eu perdi tudo. Tem pessoas pensando em se matar. Tem pessoas perdendo a sua vida. Tem pessoas jogando fora tudo que ganhou. Tem pessoas perdendo tudo, jogando tudo no lixo. Qual é o sentido da sua vida? Você acha que o Senhor te trouxe aqui para você sofrer? Você acha que você está na terra por nada? Você acha que você está aqui para não fazer a diferença? Todos nós fomos chamados para fazer a diferença nesse mundo. Você é sal. O sal precisa salgar, precisa dar gosto, precisa ter tempero. Você é o sal da terra. Sua vida tem um sentido, meu amigo. Sua vida tem um sentido, meu irmão. Não é para passar dor, para passar preocupação, dificuldades ou medos. Sua vida tem um propósito em Cristo Jesus. Entenda o verdadeiro sentido, porque você nunca mais vai deixar de dar valor à sua vida, que é preciosa. Pode todo mundo te abandonar. Pode todo mundo não querer mais você. Pode você estar sozinho, como você fugiu para a caverna. Entenda o sentido da sua vida. Quando você entender esse sentido, nada mais vai te abalar. Você vai passar por tudo e você será mais que vencedor em Cristo Jesus. Porque a sua vida tem um fundamento. Sua vida tem um sentido. E se estava sem sentido, a partir de hoje você sabe o sentido. O GPS entrou.
o sentido, a direção para onde você tem que ir, para onde você tem que alcançar. O Senhor muda o sentido da sua vida hoje. Aleluia! Glórias ao teu nome, Senhor. Segunda coisa, conheça os seus sonhos mais profundos. Se alguém te fizer uma pergunta agora na lata para você, qual o seu sonho mais profundo? Você sabe responder? Qual é os seus sonhos mais profundos? O que você vai responder? Qual vai ser sua resposta? Eu quero uma casa, um carro, eu quero coisas. São coisas. Nosso sonho não pode ser coisas. Nosso sonho precisa ser o que a gente não vê. Aquilo que é eterno. Nós precisamos mudar os sonhos. Nós precisamos mudar o sentido. Nós precisamos mudar a profundidade. Qual é o seu maior sonho? Eu quero te fazer essa pergunta hoje. Deus fez para mim. Qual é o seu maior sonho? Os seus sonhos mais profundos estão naquilo que fica ou naquilo que vai? Aonde estão os seus sonhos mais profundos? Estão no dinheiro, no salário, na roupa, na casa, no carro? Ou está numa vida eterna em Cristo Jesus? É só no casamento? É só na vida financeira? É só no trabalho? Deus quer que você sonhe os sonhos dele. Ele um dia entregou a sua vida por amor a você, para que você tenha vida eterna. E nós estamos sonhando com o que é passageiro. Não podemos ter sonhos básicos, supérfluos, que ficam. Nós precisamos ter sonhos profundos em Cristo. Esse precisa ser o seu maior sonho. Terceiro, de onde espero minha recompensa? Por isso que nós estamos padecendo. Eu espero a recompensa do pastor. Eu espero a recompensa do meu marido, da minha esposa, dos meus filhos. Eu quero ser recompensado. Eu quero ser recompensado pelo meu patrão, pelas pessoas que estão vendo que eu faço o trabalho das minhas mãos. Não espere recompensa daqui. O seu galardão está no céu. Nós estamos sendo provados a cada dia que Jesus está voltando. Ele está chegando. Pessoas estão sendo recolhidas. Muitas pessoas, não é só de Covid não sei se você já percebeu. Nós estamos vendo, o Senhor está recolhendo e Ele vai voltar para buscar a sua igreja. E se a gente parar e ficar com medo, ficar esperando a recompensa daqui, de pessoas que vai passar a mão na sua cabeça, que vai dizer, você é lindo, está tudo certo, está tudo perfeito. Não, a recompensa não vem daqui, a recompensa vai ser lá no céu em Jesus. Quarta coisa, obedeça os meus mandamentos. Sabe por que a gente fica com medo? Porque a gente não está fazendo tudo certo. A gente não está obedecendo tudo direitinho, a gente não está. Por isso que a gente tem medo, porque a gente falha. A gente dá as mancadas, feia. Não fala que você não dá não, que já está pecando, nós damos, todos nós. Nós estamos pecando o tempo inteiro. E a gente está se achando. O máximo, mas a gente não está fazendo tudo certo. Pastor, mas eu faço isso, eu faço aquilo. Obedeça os meus mandamentos. Aceite a Jesus como seu único, suficiente Salvador. Se batisme, entregue a sua vida, entregue a sua casa, entregue o seu casamento, entregue os seus filhos. Seja fiel dizimista. Clame ao Senhor todo o tempo. Fale em línguas onde você estiver. Não blasfeme mais. Não fale mais palavrão. Não escute uma música do mundo. Não deixe o mundo te dominar. Nós precisamos ter mudança. Não adianta a gente subir no altar, louvar e chegar em casa, deixar fazer o que quiser. Não dá mais. O Senhor vai começar a nos cobrar. O Senhor me cobra com quem eu tenho andado, com quem eu tenho feito, o que eu tenho aceitado. Eu não posso mais fechar os meus olhos. Nós precisamos mudar. Nós precisamos fazer aquilo que Deus manda você fazer. Nós não estamos fazendo tudo certo, por isso que nós temos medo e pouca fé. Quinto, viva em gratidão e com gratidão. Nós murmuramos muito. Está frio, meu Deus, que frio é esse? Eu não aguento mais o frio.
Está calor, está muito calor, eu não estou aguentando, estou passando mal. Você deita na sua cama, você murmura da sua cama, você murmura do seu cobertor, você murmura da sua casa, você murmura da parede, você murmura da luz, você murmura do seu irmão. Chega de murmurar e começa a agradecer. Deita na sua cama e fala: Senhor, obrigada porque essa cama está quentinha, Senhor. Foi o melhor que o Senhor me deu. Senhor, obrigado pelo meu marido. Ele murmura, mas eu amo, ele é um gato, ele é lindo, ele é cheiroso. Profetiza, muda, para de reclamar, viva em gratidão. Você não pode ter momentos de gratidão. Oh, aleluia. Você não pode viver momentos de gratidão. Ai, hoje eu estou com o coração grato. Hoje eu estou grata por aquela pessoa. Nós precisamos viver em gratidão. Quando você vive em gratidão, você para de murmurar, você para de reclamar, você agradece até quando você acha que perdeu, mas você está enganado, você nunca perde em Jesus. Nós temos o engano de achar que você está perdendo. Esse é o nosso problema. Você nunca perde quando você faz o que está certo. Você pode perder uma pessoa, nós não perdemos aí, nem nós ganhamos ela no céu. Eu não perdi meu pai e minha mãe, eu ganhei eles para Cristo, porque eu vou estar um dia com eles no céu, eu creio nisso. Eu não perdi o emprego, eu ganhei uma oportunidade de Deus abrir uma porta maior. Você não perde quando você faz o que é certo. Viva em gratidão. Comece a agradecer a Deus pelas lutas. Senhor, obrigada por essa luta, porque eu estou aprendendo, Senhor. Obrigada, Senhor, por essa aflição que o Senhor está me ensinando. Os momentos de mais fé que eu tive, o momento de mais comunhão que eu tive com Deus, foi nas minhas maiores provas. E você está passando pela prova, você está murmurando, você está perdendo a oportunidade de crescer em Cristo. Você está perdendo. Os discípulos estavam lá com Jesus dentro do barco. Eles estavam tendo a oportunidade de ver a grandiosa graça e poder de Jesus naquele momento. E quando ele olhou alguém andando sobre o mar, ele achou que era um fantasma. Que fantasma que está aparecendo na sua vida? Que está se assustando? Que dificuldade que está aparecendo na sua frente? E você está achando que é um fantasma e Deus está mandando: vai, anda, vai. Vem aqui, eu te dou a minha mão. Tem duas situações: ou você luta ou você foge. Você escolhe hoje: ou você vai levantar e avançar, e você vai lutar, ou você vai fugir para a caverna e nada vai mudar. Tudo na nossa vida é escolhas e decisões. Sexto, viva cada dia como um presente. Hoje é um presente para você. Você acordou, sente assim com o coração batendo aí. Cada batida é um presente de Deus na sua vida. Você está tendo a oportunidade hoje. Se até hoje a sua vida para você não foi um presente de Deus, a partir de hoje você é um presente de Deus. Se a partir de hoje a sua vida foi murmurar, reclamar da sua família, da sua casa, que a sua vida nada dá certo, que não acontece nada de bom, você vai mudar hoje, você não vai ter mais medo. Você vai entender que cada segundo da sua vida é um presente de Deus. Você não está no hospital, você não está sentindo dor agora. Não tem ninguém da sua família às vezes sofrendo. Você está passando às vezes por dificuldade financeira e você não está achando que está tudo ruim. Para de temer, é presente, tudo é presente. Você consegue, você pode. Não fuja, mas lute. Sua vida é um presente, a cada dia é um presente. O que você está vivendo aqui é um presente. Olha para o seu irmão do seu lado, ele é um presente. Mesmo que ele te sirva para te arear às vezes, mesmo que ele te cutuque, não importa. Ele é um presente de Deus, vocês são presentes de Deus na minha vida. Quantas situações eu passei que eu tive vocês do meu lado. Quantas situações difíceis eu passei e sempre Deus preparou alguém para estar do meu lado. Quantas situações Deus me deu um presente para cada fase da minha vida. Pessoas que eu não vejo mais,
Não sei como se fechou aquela história, mas eu não posso esquecer de coisas, eu não posso lembrar de coisas ruins, eu tenho que lembrar das coisas boas, porque eu vivo em gratidão. Eu não tenho lapsos de gratidão, eu vivo em gratidão. Quando você tiver vontade de ficar injuriada, de não falar mais, de brigar, começa a lembrar: Senhor, eu vivo em gratidão, eu vivo em Ti. Eu trago à memória as coisas que me traz lembranças, aquilo que me traz esperança. 7. Viva sua preparação para a vida eterna. Nós precisamos viver nos preparando para morar com Jesus. Nós esquecemos disso. A gente vive e deixa a vida me levar, não é assim? Não é assim, vou ver o que vai dar. Eu vou viver de qualquer jeito, vamos ver o que isso vai dar. Não, você está numa grande preparação para uma vida eterna. Se você acha muito viver 80 ou 100 anos, o pastor sempre diz isso, nós vamos viver uma eternidade. E eu quero te fazer uma pergunta: quanto e o que você se prepara para estar lá? O que você se prepara? Você olha para as coisas daqui, você se preocupa com os problemas daqui, você chora para os problemas daqui, a gente tem medo para as coisas daqui, mas nós não nos preparamos para um dia morar no céu. Nós esquecemos por que nós vivemos, qual o sentido, por que nós estamos aqui, por que nós estamos adorando. A vida é dura, aqui é difícil, nós perdemos as pessoas, nós sentimos dores, mas nós precisamos entender que nós fomos chamados para viver uma eternidade com o Pai. Lá não vai ter dor, lá não vai ter saudade, lá não vai ter separação, nós estaremos juntos. E nós precisamos viver nos preparando. Se Jesus voltar hoje, eu quero te perguntar: você está preparado? Se Jesus nos recolher agora, você está preparado? Ou você fez algo que você duvida? Ou você disse algo hoje que você duvida da sua salvação, ou ontem à noite, ou essa semana, e você ainda não se arrependeu. Como eu me vivo preparado? Eu tenho que me arrepender, eu tenho que me humilhar, eu tenho que falar: Senhor, eu não sou nada, meu irmão, me perdoa, eu errei, eu estou falhando, peça perdão, ame. Nós precisamos nos preparar para isso, não viver de qualquer forma. Nós estamos tendo uma oportunidade hoje de acordar para um novo tempo, sem medo, vivendo pela fé. Nós estamos andando com Jesus, assim como os discípulos andavam e não aproveitaram o que eles poderiam, porque eles tiveram medo, e Jesus olhou: homens de pequena fé. Que legado você quer deixar? Que você teve pouca fé, que você teve medo, ou que você lutou, que você avançou, que você teve coragem? 8. Não viva escravo do medo. Você é livre. Jesus te conheceu um dia, Ele te adotou e disse: a partir de hoje você é livre. Todo jugo, toda palavra, toda maldição, tudo que houve sobre a sua família, sobre os medos, sobre doenças, ficou para trás. Chega de medo, chega de ficar escravo de coisas, escravo de doença, escravo de pessoas, escravo de situações. Você precisa estar livre para adorar a Deus. Você não pode mais ser escravo de uma situação que te prende, e você volta sempre para o mesmo lugar, sofrendo as mesmas coisas. Você precisa deixar os grilhões dos seus pés hoje, que estão te amarrando, que estão te segurando, as algemas, as cadeias precisam ser quebradas, e você precisa se sentir livre. Aleluia. 9. Viva na fé. Jesus é suficiente. Jesus é suficiente, só isso. Você precisa ter Cristo na sua vida, mais nada você precisa. Repita aí: Jesus é suficiente na minha vida. Acabou. Acabou. A palavra diz que quando nós cuidamos das coisas dele, de tudo que é dele, todas as outras coisas serão acrescentadas. Deu para entender? Quando você cuida das coisas de Deus, o Senhor cuida das nossas.
Se o Senhor cuida do alimento que os passarinhos vão consumir hoje, Ele lembra deles lá naquelas árvores no ninho, voando agora. Se Ele se preocupa e prepara, imagine para você o quanto Ele cuida. Ele cuida de tudo. Ele sabe de tudo que você precisa. Ele sabe melhor do que você mesmo. Dá para acreditar? Porque a gente fala assim, eu sei o que é melhor para mim, não é? A gente fala, eu sei o que é melhor para mim. Eu sei o que eu quero, eu sei o que eu preciso. Nós não sabemos de nada, quem sabe é Ele. Quem sabe é Ele. Jesus é suficiente, você não precisa de mais nada. Quando você fala isso, quando você declara isso e você vive isso, tudo chega. As bênçãos correrão atrás de nós. Nós não ficaremos se matando e correndo atrás das coisas. As bênçãos correrão atrás de nós. Só faça o que é certo, porque depois vai dar tudo certo. 10º, quem eu sou e para onde eu irei? Você já sabe quem você é agora. Qual é a sua profunda essência, qual é? Para o que você foi chamado, qual o propósito da sua vida? Você já sabe para onde você vai? Você já sabe aonde você vai chegar? Aonde você vai chegar? Qual o seu alvo? E o que você está fazendo para chegar lá? Parado? Com o seu ministério parado? Com medo de vir para a igreja? Com medo do Covid? Com medo de situações? Com medo, com pânico, com depressão? Com vontade de desistir para a caverna? Você já sabe quem você é. Você só precisa deixar de fugir e lutar contra isso. E eu comecei a pensar, Senhor, quem mais sentiu medo? Além dos discípulos, que as ondas queriam parar, os ventos querem me parar. Aí eu lembrei daquela passagem de Jairo, que a sua filha estava doente, e ele encontra Jesus na passagem que ele estava naquela cidade. Não sei se você lembra, é um chefe da sinagoga. Quando ele teve a oportunidade de ele ver Jesus, e a filha dele doente dentro de casa, ele encontra Jesus, e ele fala, Senhor, vem ter comigo até minha casa, minha filha está doente. Quando ele está no caminho para chegar na casa dele, a multidão chega e fala, não precisa mais incomodar o mestre, a sua filha já morreu. Nem precisa mais incomodar, não, desiste, nem chega, deixa ele aqui mesmo, que eu preciso dele para fazer outra coisa. Ele olhou para a multidão, olhou para Jesus, o que ele pensou naquela hora? Desistir? Jesus, vamos embora assim mesmo, segue. Ele podia naquele momento, simplesmente, Jesus olhou para ele e diz assim, não fazendo, leia aí, vamos ler, Marcos 5, (36). Vamos no 35 para você entender melhor. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles, não precisa mais incomodar o mestre. No 36, não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga. O que ele disse? Tão somente... Se por um segundo ele deixasse o medo dominar ele, a filha dele ia estar morta mesmo. Mas naquele momento ele falou, Jesus, eu quero ir. Eu vou ao alvo que eu determinei, eu vim te buscar e eu vou te levar. Quando Jesus chegou lá, mandou todo mundo que não queria para fora, entrou lá e falou, menina, levanta, anda, acabou. Se nós deixarmos o medo nos dominar, as coisas não vão se cumprir. Porque nós não vamos ter fé, não vamos caminhar em fé. Nós vamos caminhar em medo, em preocupação e não vamos chegar a lugar algum. Aí eu fiquei pensando, José, será que José sentiu medo? Em Gênesis não fala exatamente, José sentiu medo. Você acha que ele sentiu? Ele deve ter sentido, ele era ser humano como nós. Ele foi jogado, ele foi abandonado pela sua família.
Ele foi largado, ele foi vendido como escravo. Ele podia estar como escravo, mas dentro dele ele era livre em Jesus, em Deus. Ele sentiu medo, sentiu. Ele estava longe dos seus. Ele estava sozinho, preso. Ele estava algemado, mas dentro dele ele tinha fé. Ele era livre, ele sabia quem ele era. A palavra fala o quê? Que José chegou onde? Ele virou o quê? De escravo ele chegou aonde? Governador, ele liderou. Ele foi um homem muito importante, mas ele passou as provas, passou. Quando estava tudo bem, ele foi preso, não foi? Mas o que ele era próspero aonde ele estivesse. Ele estava dentro da cadeia, mas ele estava sendo honrado dentro de uma cadeia. Ele estava aonde? Aonde ele estivesse, o Senhor prosperava tudo quanto ele fazia. Será que ele deixava o medo dominar ele? Será que ele deixava os anseios, as preocupações? Mas eu vou voltar. Senhor, o Senhor me tirou de um buraco, de um poço. Eu fui até lá e estou voltando para a escravidão. Eu estou preso e posso morrer. Ele não olhava para a situação. Se Jairo tivesse olhado para a multidão, o que eles falaram, ele voltava e não teria a filha dele de volta. Quem você tem escutado? Qual é a multidão que tem tentado te parar? Qual é as situações que tem te amedrontado? O que tem acontecido, o que você tem ouvido? Não deixe a multidão te parar, não deixe nenhum lugar te prender, nada vai te parar, porque você tem uma essência em Cristo Jesus, você é alguém, você é importante, você é um presente, e a partir de hoje você é livre, em nome de Jesus, aleluia. Hebreus 11:1 diz o quê? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não... Você vê? Você não vê. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Noé estava vendo a chuva para construir a arca? Noé já estava vendo a chuva, o cheiro? Não. Ele construía. Ele cria, ele não tinha medo. Ele deve ter sentido? Deve. Ele deve ter sentido medo. Vinha a multidão e falava, você é doido. Como que você está fazendo isso? Mas ele tinha um projeto. Ele tinha um alvo aonde ele queria chegar. E ele não deixou o medo dominar. Isso não deixou ele deixar de construir. Ele continuou construindo a sua arca. O que vai fazer você parar? O que as pessoas estão falando? É o que a situação está te mostrando que você vai sentir medo. Você vai desistir daquela pessoa? Você vai desistir do seu casamento mesmo? Ou você vai fugir? Ou você vai lutar? Você vai deixar o seu chamado parado até quando? Até o diabo te roubar de vez? Você vai deixar as coisas paradas até quando? Até quando não der mais tempo de você mudar? Você quer mais prova que Jesus está voltando? Nós não sabemos o nosso minuto de amanhã. Mas a sua vida precisa estar com Cristo, porque mesmo se nós morrermos, nós teremos lucro, porque nós teremos a vida eterna. Aonde está presos os nossos sentimentos e as nossas emoções? Eu lembrei também de Abraão, porque eu lembrei de um medo às vezes que uma mãe tem, né? Mas assim como um pai tem também. Deus falou o que para Abraão? Ei, Abraão, vem cá. Ele disse, eis-me aqui, Senhor. Vai lá naquele lugar, leva o seu filho como holocausto. Você já pensou nisso? Será que ele teve medo? Teve, porque ele amava o filho dele. Mas ele teve fé. Ele falou, Senhor, o Senhor vai fazer muito além daquilo que eu posso imaginar. Eu só vou obedecer. E Abraão disse, eis-me aqui, Senhor. Nós nunca perdemos com Deus. Se o medo naquele momento, a falta de fé de Abraão tivesse dominado, ele não teria entregue aquele filho. Ele não teria colocado. Ele não teve medo de perder o que era mais precioso para ele.
Mas quando chegou, Deus disse: ei, não faça isso. Eu quero conhecer o seu coração. Onde está o nosso coração? Deus vai mudar hoje o sentido, a ordem das coisas, para que você tenha uma vida diferente, para que você vive não mais escravo de medo, de pavores, de situações que você pode passar. Mas pastor, eu não estou suportando, está doendo demais. Jesus é suficiente na sua vida. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Noé pode ter tido medo, José também, Daniel. Jairo teve medo de perder o seu filho. Aquela mulher, quando perdeu o seu filho, foi atrás do profeta e perguntaram: está tudo bem? Ela disse: está tudo bem, porque o meu alvo é atrás do profeta, aquele que me prometeu e vai cumprir. E Jesus ressuscitou aquele filho também. Quando o medo não nos domina mais, nós exercemos a nossa fé e tudo é transformado. Quando nós arrancamos os anseios, as preocupações, os temores da nossa vida. Quando nós entendemos que a nossa essência é para Cristo, é para Ele, é para a glória de Deus. Quando você entende que a sua casa é para a glória de Deus, que os seus filhos são para a glória de Deus, que o seu ministério é para a glória do Senhor. O Senhor vai te chamar e você vai dizer: Senhor, eis-me aqui. O que você tem de mais precioso, como Abraão tinha aquele filho? O que para você é tão precioso? Mas é tão precioso que muitas vezes ele está antes de Deus na sua vida. Nós falamos que amamos a Deus, mas nós colocamos as pessoas e os medos à frente do Senhor. Nós temos uma escolha hoje: ou de deixar o medo nos dominar e não alcançar e não seguir, ou de você entregar hoje no Senhor o seu melhor. Abraão não teve medo de entregar o seu filho, porque quem deu foi Deus. Deus deu Isaac na sua velhice, porque ele não tinha condições de ter. Era impossível. Sua mulher era estéril, já tinha idade. Mesmo que você diga assim: Senhor, não dá mais tempo, eu já fiz tudo errado até hoje, eu errei, Senhor, eu pequei, eu falhei, eu não fiz do jeito que eu deveria fazer. Eu quero te dizer que hoje você tem uma chance de fazer tudo diferente. Você tem uma chance de mudar tudo. Você pode orar ao Senhor e dizer: Senhor, como eu amo a minha casa, a minha família, as pessoas, Pai, que o Senhor me deu são presentes de Deus, Pai. Mas eu quero te dizer que o Senhor é mais precioso que tudo isso, Senhor. O Senhor precisa vir em primeiro lugar na minha vida, Pai. Se eu cuidar da sua essência em mim, Senhor, eu não temerei mal algum. Praga alguma chegará na minha casa. 1000 cairão do meu lado, 10.000 à minha direita, Senhor, mas eu não serei atingido, Pai. Se o Senhor estiver no centro da minha vontade, Senhor, eu não temerei mal algum. Se o Senhor pedir aquilo que você tem de mais precioso hoje, você vai entregar? Você vai entregar os seus filhos? Você vai entregar a sua família, a sua casa, o seu ministério, a sua vida? O que é mais precioso para você? O que é mais precioso para você hoje? É mais precioso você estar se dando bem na internet? Tá pagando foto bonitinho lá na internet, mas quando vai dormir põe a cabeça no travesseiro e começa a chorar, sentindo solidão? O que é precioso para você hoje?
ficar bancando de bonitinho com uma roupa arrumada, mostrando para os outros que você tem alguma coisa, ou você pôr no travesseiro, a cabeça no travesseiro, dizendo: Senhor, eu não sou nada, eu preciso de Ti. Se você se envergonha do seu Deus, como nós vamos alcançar a vida eterna? Se você não tem medo de algumas coisas e de outras que você deveria ter, aonde você deixou o seu chamado? Aonde você perdeu o seu temor? Quais são os seus conceitos? Aonde você acredita? Aonde você colocou sua confiança? As pessoas estão falando o que querem em qualquer lugar. As pessoas falam o que querem para as pessoas, machucam, postam na internet. Deus vai cobrar de todos os nossos atos, de todas as nossas palavras. Deus vai nos cobrar daquilo que nós deixamos de fazer. Nós seremos cobrados daquilo que nós não fizemos, que você poderia ter feito. Por isso, se arrependa hoje e fale: Senhor, se o medo estava me parando, se eu tinha medo de ser crente, a partir de hoje eu tenho coragem. A partir de hoje eu vou ser crente de verdade, e todo mundo vai saber quem eu sou. Você não é qualquer pessoa, você não é qualquer rapaz da internet, qualquer menina que fala o que quer. Você é especial, você é profeta, você deve ser uma pregadora da palavra, um pregador da palavra. Se você é professora, seja uma professora de Deus. Se você é um diretor de empresa, seja um diretor de Deus. A sua vizinha tem que saber que você é uma mulher de Deus. No seu trabalho, se você é um operador de máquina, opere aquela máquina orando, sendo ungido do Senhor. Não importa a sua profissão, não importa onde você esteja, não importa se até hoje você envergonhou o Evangelho. A partir de hoje você precisa mudar. A partir de hoje, viva Josué 1:9, não temas, mas tenha coragem, é aquilo que eu te chamei. Não importa onde você estiver, Deus pode mudar a sua história. Se você não está feliz com quem você é hoje, a partir de hoje o Senhor muda seu nome. Ele te chama, Ele te faz um varão de guerra, uma mulher de Deus. Deus muda a sua história hoje. Deus muda as situações da sua casa. Aquela situação que você não conseguia fugir e sair dali, que te amarravam, que te prendiam, ciladas de Satanás, no seu casamento, para você não ter coragem de pedir perdão. É mais fácil separar do que acertar, mas a partir de hoje o Senhor vai reconstruir a sua casa. A partir de hoje você vai ter coragem de mudar. Você vai ter coragem de dizer: eu te amo, me perdoa, vamos mudar, vamos construir juntos. A partir de hoje você não tem vergonha de falar de Jesus. A partir de hoje você tem coragem de avançar. Saia dessa caverna que te mata, saia deste lugar de fuga que te oprime e levante-se para Cristo. Deus chamou Abraão e ele disse: eis-me aqui, Senhor. Não importa o que o Senhor me pedir, o que o Senhor fizer, eu entrego a Ti, eu estou contigo, Senhor. Se você quer fazer essa oração hoje, dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu ando contigo, Pai, mas eu confesso que eu estou sentindo medo do vento. O Senhor está dentro do barco, mas eu estou com medo, Senhor. A multidão está me cercando e a dúvida chegou. Mas eu quero dizer: Senhor, eu te entrego tudo que eu tenho, o meu melhor, a minha vida, o meu presente nas Tuas mãos. E digo: Senhor, eis-me aqui, faça o que Tu queres em mim. Se você quer fazer essa oração, perca o medo de sair do seu lugar, de sair da cadeira que você senta sempre.
de tomar uma atitude verdadeira. Chega de ter medo de Jesus voltar e não ser salvo, não é verdade? A partir de hoje nós vamos viver nos preparando para a eternidade. Em nome de Jesus, eu declaro que nós seremos salvos em Cristo Jesus. Nós teremos a vida eterna, os nossos filhos serão salvos, os netos serão salvos. Nós estaremos juntos com Cristo na eternidade. Tenha medo de viver no inferno, sim. Tenha medo e tenha coragem de mudar a sua vida, se arrepender dos seus pecados e ser um novo homem, uma nova mulher. Então, em nome de Jesus, você que tem coragem, que o medo vai ficar e vai embora agora, em nome de Jesus. Toda, em nome de Jesus, cilada do inferno, toda ação de Satanás contra a sua vida, contra a sua casa, levante as suas mãos agora e comece a guerrear. Saia em nome de Jesus. Toda ação do inferno, todo medo sobre as crianças de monstro ou qualquer outra coisa, medo de escuro, medo de pessoas, de situações, sai agora em nome de Jesus. Toda ação do inferno, toda cadeia de Satanás, toda palavra lançada de maldição contra a sua vida, toda doença caia por terra agora em nome de Jesus. E você que a partir de hoje quer uma mudança na sua vida, você que está assistindo, escreva aí: eis-me aqui, Senhor. Vem aqui à frente. Não tenha medo, tenha coragem. Deus vai mudar a sua história hoje. Eu creio, Deus. Chega de vergonha, chega de humilhação. Deus vai transformar situações hoje. Vem à frente como você nunca veio e diga: Senhor, muda a minha história, muda a minha casa, Senhor. O que você precisa hoje, Deus sabe. O que você mais quer, o Senhor sabe, você não precisa dizer. Ele sabe de tudo. Você só precisa crer e acreditar. Senhor, lance fora agora todo medo. Ore a Deus e fala: Senhor, eu não aceito mais isso. Eu não aceito mais esse medo, Pai. Eu não aceito mais esse temor dessa situação. Eu não aceito mais essa angústia na minha alma, Pai. Eu não aceito mais essa ansiedade, Senhor. Eu não aceito mais essas vontades da carne, Senhor. Entregue no altar do Senhor os pecados. Entregue ao altar do Senhor tudo que te paralisa. E saiba que Jesus chegou aqui para mudar a sua história. Jesus disse: Pedro, não tenha medo, sou eu estou aqui. Eu pego nas tuas mãos. Eu quero te dizer, mas não olhe para os ventos. Não repare nas coisas que podem acontecer. Determine tu algum negócio e se te afirme, e a luz brilhará nos teus caminhos. Você pode sair daqui hoje, o medo pode tentar vir, mas você hoje está diferente. Você não é mais escravo do medo a partir de hoje. Quando o medo vir à sua frente, você vai dizer: sai daqui. Eu não te aceito mais. A partir de hoje, o meu Deus pode todas as coisas. Eu não aceito mais. Você não me domina mais. O meu Deus é o dono da minha vida. Ele é poderoso e mudou a minha história em nome de Jesus. Em nome de Jesus, comece a orar aí no seu lugar enquanto eles vão ministrar. Em nome de Jesus, comece a orar. Em nome de Jesus.